A guerra cibernética é um fenômeno que vem ganhando cada vez mais importância no cenário mundial, não apenas no contexto de segurança digital, mas também como uma verdadeira arena de poder e rivalidade entre nações, especialmente entre os Estados Unidos e a China. Vamos explorar os aspectos dessa guerra tecnológica, suas implicações para a geopolítica global e como o lançamento de plataformas como a DeepSeek pode transformar o equilíbrio de poder, abalando gigantes da inteligência artificial como a OpenAI. Nos últimos anos, a transformação digital levou o mundo a uma nova era de competição não mais apenas em terrenos físicos, mas no vasto ciberespaço. O domínio das tecnologias digitais se tornou uma das maiores fontes de poder no século XXI, com as nações mais poderosas disputando o controle de dados, redes e infraestrutura cibernética. Os Estados Unidos, com sua histórica liderança em inovação tecnológica, viram sua posição de destaque ameaçada por uma China cada vez mais agressiva em suas estratégias digitais. A guerra cibernética não é mais uma questão apenas de segurança, mas de uma batalha constante por supremacia tecnológica. Um dos campos mais visíveis dessa batalha é a guerra pela inteligência artificial. Plataformas de inteligência artificial estão se tornando a espinha dorsal das economias modernas, com aplicações em áreas tão diversas como saúde, finanças, educação e até defesa. Empresas como OpenAI, Google e Microsoft lideram essa corrida, com desenvolvimentos de tecnologias como GPT, capaz de gerar textos, automatizar processos e até realizar tarefas complexas que antes eram exclusivas do intelecto humano. No entanto, o avanço da China em inteligência artificial tem gerado um desconforto crescente no Ocidente, especialmente com o lançamento de plataformas como a DeepSeek. O que torna a DeepSeek tão significativa? Para entender o impacto dessa plataforma, precisamos primeiro compreender o contexto econômico e tecnológico em que ela foi desenvolvida. A DeepSeek, uma plataforma de inteligência artificial criada por empresas chinesas, surpreendeu o mercado global não só pela sua performance, mas também pelo seu custo. Enquanto as principais empresas de inteligência artificial dos Estados Unidos, como OpenAI, mantêm preços elevados para o uso de suas tecnologias, a DeepSeek se tornou uma opção acessível para países e empresas menores, quebrando a barreira de entrada para o uso de inteligência artificial avançada. Seu lançamento gerou um impacto imediato, com a queda das ações de empresas como a OpenAI, que até então dominavam o mercado. O desenvolvimento da DeepSeek representa uma mudança não apenas no campo econômico, mas também na dinâmica de poder global. A China, que já é um player importante no cenário econômico mundial, agora se posiciona como líder no campo da inteligência artificial. Com isso, ela desafia a hegemonia americana em um setor crucial para o futuro da humanidade. A guerra pela supremacia digital se intensifica à medida que as potências globais buscam se antecipar ao que muitos consideram o novo petróleo do século XXI: os dados. Cada algoritmo, cada bit de informação é uma peça valiosa no tabuleiro de xadrez da guerra cibernética. Mas a guerra cibernética não se resume apenas ao campo das empresas de tecnologia. Governos estão cada vez mais envolvidos nesse conflito, com ataques cibernéticos e espionagem digital se tornando práticas comuns nacionais. A ciberespionagem, que antes era uma área de atuação quase exclusiva de governos e agências de inteligência, agora envolve também atores não estatais, como hackers e empresas privadas que oferecem serviços de espionagem digital. A espionagem cibernética se tornou um dos maiores desafios para a segurança global, com países como os Estados Unidos e a China investindo bilhões para proteger suas infraestruturas digitais e atacar sistemas adversários. Além disso, a guerra cibernética também envolve ataques a infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas de abastecimento de água e até sistemas de defesa militar. Em 2020, por exemplo, o ataque cibernético à SolarWinds, uma empresa de software com clientes governamentais e corporativos em todo o mundo, revelou a vulnerabilidade das redes dos Estados Unidos a ataques de hackers sofisticados, muitos dos quais com vínculos diretos com o governo russo. Esse ataque destacou a fragilidade da segurança digital global e a crescente ameaça de confrontos cibernéticos em um contexto de guerra fria digital entre as grandes potências. No contexto dessa nova guerra, as informações e os dados se tornam os recursos mais poderosos e estratégicos. Empresas e governos que controlam grandes volumes de dados podem manipular o comportamento dos consumidores, influenciar eleições e até desestabilizar países. Os Estados Unidos, que historicamente têm dominado a coleta e o uso de dados através de gigantes como Google, Facebook e Amazon, agora enfrentam uma concorrência feroz da China, que tem investido fortemente na coleta de dados em sua própria população através de tecnologias de vigilância, como câmeras de reconhecimento facial e aplicativos que monitoram cada movimento de seus cidadãos. Essa batalha por dados e informações também se reflete em uma disputa por normas globais de governança digital. A China tem buscado estabelecer sua própria arquitetura digital,
com a construção de um grande firewall que censura e controla o acesso à internet dentro de seu território, enquanto os Estados Unidos defendem uma internet mais aberta e sem restrições. O surgimento de plataformas como a DeepSec coloca em xeque a ideia de um domínio único da tecnologia ocidental, propondo alternativas que não só competem em termos de desempenho, mas também em termos de políticas e controle. À medida que o ciberespaço se torna um novo campo de batalha, as fronteiras entre guerra cibernética e guerra convencional começam a se tornar mais tênues. Os ataques digitais podem ser usados como um prelúdio para confrontos militares, ou até mesmo como uma forma de guerra direta, sem que um único tiro seja disparado. Já vimos exemplos disso em vários conflitos, como o uso de ciberataques durante o conflito na Ucrânia, onde hackers atacaram as redes elétricas e sistemas de comunicação como parte da estratégia de guerra. A natureza dessas ameaças torna difícil definir uma linha clara entre o que é considerado uma agressão cibernética legítima e o que é uma violação de normas internacionais. O futuro da guerra cibernética será, sem dúvida, marcado por mais inovações tecnológicas e maior complexidade nas interações entre as nações. O lançamento de plataformas como a DeepSec e o avanço da inteligência artificial prometem transformar ainda mais a dinâmica da guerra digital. Além disso, a proliferação de novas tecnologias, como 5G, blockchain e computação quântica, deve abrir novos frontes para disputas geopolíticas, onde o controle sobre essas inovações pode ser tão valioso quanto o controle de recursos naturais no passado. Por exemplo, a Rússia, que por décadas foi vista como a principal ameaça geopolítica para os Estados Unidos, hoje já não ocupa mais o mesmo papel de antagonista central. Enquanto Moscou ainda mantém uma postura agressiva em alguns frontes, o verdadeiro desafio para os Estados Unidos está vindo do Oriente. A China, com sua ascensão tecnológica, econômica e militar, não só ultrapassou a Rússia em termos de influência global, mas também se posicionou como novo rival estratégico dos Estados Unidos. Sua capacidade de inovar em áreas críticas como inteligência artificial, cibersegurança e controle de dados fez com que a competição entre as duas nações se intensificasse, colocando a China como novo inimigo no cenário global. À medida que a guerra cibernética se intensifica, os governos de todo o mundo serão forçados a adotar novas estratégias de defesa, não apenas em termos de proteger suas infraestruturas digitais, mas também em garantir que suas próprias tecnologias não sejam comprometidas por ataques externos. O papel das grandes empresas de tecnologia se tornará cada vez mais central, já que elas estarão no epicentro da inovação, mas também serão alvos de ataques cibernéticos, espionagem e manipulação de dados. Em última análise, a guerra cibernética é uma batalha pela supremacia digital, e o futuro da geopolítica global dependerá de como as nações e as empresas se posicionam nesse novo campo de batalha. A luta pela inteligência artificial, pelo controle de dados e pela segurança digital está apenas começando, e suas consequências podem ser tão significativas quanto as que vimos nas grandes guerras do passado. O que está claro é que, no futuro, a guerra cibernética será um dos principais determinantes do equilíbrio de poder entre as nações e das relações inter